Bom dia, conheça o Deus que salva, recompensa e propõe paz. Essa é a nossa oração do dia, agora. 130 joinhas para a gente aumentar nosso alcance nessa plataforma. Os comentários é onde colocamos os pedidos de oração. Compartilha com quem você ama. Primeira vez? Se inscreva. Nós vamos agora mastigar Lucas 19. Pela Bíblia, Deus fala com a gente. Pela oração, falamos com Deus. Leu Lucas 19? Não? Então para o vídeo, leia e aí acompanha. Não leu? Então agora dá continuidade, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque aqui está revelado mais o Senhor. O Senhor é o Deus que salva, recompensa e propõe paz. Ó Deus, que essa revelação do Senhor, ó Deus, mexa no coração da sua ovelha. Mexa no coração dela, para que o relacionamento dela com o Senhor aprofunde, seja bom, frutífero. Sim, Jesus, sim, revela. E sua presença esteja manifesta aí no lugar de encontro, Senhor. Sim, Jesus. É a nossa oração, é um clamor que nós levantamos. Amém e amém. Jesus está a caminho de Jerusalém, ele está a caminho da morte. E ele passa por Jericó. Ao passar por Jericó, a caminho da morte, o que Jesus faz? Ele encontra um homem cobrador de impostos, do versículo 1 até o versículo 19. Esse homem era rico, cobrador de imposto. Provavelmente sua riqueza era por via de corrupção. Tinha muito dinheiro, mas má reputação. Não tinha paz. Porém, Jesus o encontra. Deus que salva. Mesmo diante ali dos seus compatriotas que o viam como uma pessoa corrupta, Jesus, ele não se permitiu ser tomado por esse tipo de preconceito e propôs fazer uma refeição na casa de um corrupto. A sociedade ficou, oh, meu Deus, olha, nossa, ele não sabe que esse homem é um terrível pecador. Mas Jesus deixou muito claro que ele veio salvar. Conheça o Deus que salva. Você está me acompanhando? Foi a convite de algum familiar seu? Que bom que você está com a gente. Você sofre algum tipo de preconceito? Sofre? Então, por Deus, ele te chama, ele quer mudar a sua história. Ele quer te salvar. Ele quer te tirar da vida de rebeldia e colocá-lo numa vida de obediência e amor. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. A prova disso é que Zaqueu propôs dar metade dos bens aos pobres e restituir 4 vezes mais aquele que porventura ele tivesse prejudicado. Prova de que Zaqueu converteu, ele abandonou aquilo que não agradava a Deus e abraçou aquilo que agradava a Deus. Deus é Deus que salva, que vai ao encontro de gente excluída e que também é rebelde a Deus, mas traz para perto. E esse Deus que salva também é o Deus que recompensa. Do versículo 11 até o versículo 27, Jesus propõe a parábola das 10 minas. No versículo 11 diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto está perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. E ele conta a parábola das 10 minas. Lembra um pouco da parábola dos talentos lá de Mateus 25. Ele dá as minas para que, de algum modo, os servos pudessem multiplicar, mas eles são resistentes ao governo. Eles são extremamente resistentes ao governo, ao governo desse Senhor proposto na parábola. E um deles não multiplica a mina que o Senhor colocou nas mãos dele.
E aí o Senhor fala que ele é homem mau, versículo 22, servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Tirem dele 24 a mina e dei aos que têm as 10. O que a gente percebe aqui? Jesus está indo para a crucificação. Ele já havia falado da sua morte e ressurreição. E ele está ali diante de um público que envolvia os discípulos e que envolvia os fariseus. O interessante é que aqui, quando ele propõe a mina, e ele falando dos servos que não queriam que esse Senhor reinasse sobre eles, isso mostra muito os fariseus, que resistiam ao reinado, governo de Deus sobre eles. E Deus vai vir solicitar contas. E ele quer encontrar discípulos multiplicadores. Você acha que ser fiel é ser só puro? Não, ser fiel é ser puro e multiplicador. Multiplicar tudo que Deus nos confiou. É o que você tem que fazer, eu também. Quero te fazer uma pergunta. Você tem multiplicado? Você é líder de um departamento na sua igreja? Você toca na sua igreja? Você canta? Você prega? Você dá aula? Você faz alguma coisa na sua igreja local? Você é líder de PG, supervisor, coordenador, de célula? Você tem feito um aprendiz? Você tem multiplicado líderes e discípulos? Jesus confiou na sua mão. E o modo de se multiplicar é multiplicando-se. O modo de multiplicar um departamento é multiplicando um líder para liderar outro departamento. O modo de multiplicar um PG é formando um líder de PG para ele liderar outro PG. Ser fiel a Deus é ser um multiplicador. Então, do versículo 28 até o versículo 44, Jesus ele entra, aliás, até o versículo 40, Jesus entra em Jerusalém. Domingo de Ramos, já estamos na última semana da crucificação. Ele entra em Jerusalém. Como que ele entra? Sendo ovacionado. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Os fariseus diziam, olha, manda esse povo calar a boca. Eles estão falando coisas assim absurdas a seu respeito, não é? E Jesus deixou muito claro, se eles não clamarem, até as pedras clamarão. Porém, quando Jesus chega em Jerusalém, vendo a cidade, ia chegando em Jerusalém, quando ele vê a cidade, ele chora. Ele chora. Pela segunda vez, Jesus chora. Pelo menos é o registro que temos. Na morte, no sepultamento de Lázaro e agora sobre Jerusalém. Ele chora. Ele chora porque ele diz que Jerusalém, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Aquela Jerusalém que ele estava chorando era aquela Jerusalém que iria crucificá-lo. Ele veio propor paz, mas os rebeldes quiseram guerra. E Deus chorou. Chorou porque a rebeldia dos humanos é incurável se não tiver uma ação de Deus. Tem gente que acha que o humano naturalmente é bonzinho. O humano naturalmente é rebelde a Deus. Se Deus não operar nele uma obra sobrenatural de convencimento, ele vai sempre ser rebelde. Com cara de bonzinho, mas vai ser rebelde. É por isso que Jesus chora. É como se ele dissesse, eu vim trazer paz, Jerusalém, você quis guerra. Eu vim como emissário de paz. Eu estou com o meu tratado de paz, mas você quis guerra. Você quis guerra, Jerusalém. E aí ele diz o que vai acontecer com Jerusalém. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, Jerusalém. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados. Isso aconteceu no ano 70, quando o Império Romano devastou Jerusalém e destruiu o templo. Nosso Deus é o Deus que salva, que recompensa, e é o Deus que propõe paz.
Do versículo 45 até o versículo 47 nos é revelado, e isso nós vamos amanhã falar mais um pouco, a respeito de como Jesus purificou o templo. O propósito no coração daquelas pessoas já tinha acabado. A casa de Deus, na primeira aliança, já não era mais casa de Deus, mas casa de corrupção. Vamos orar? Aliás, antes o desafio. O desafio do dia é: multiplique. Aceite o governo de Deus sobre sua vida e vá multiplicar. Tenha sempre uma pessoa sendo treinada por você. Seu filho, para ele formar uma outra família. Seus funcionários, e se você perceber que existe um excepcional dentre eles, treine-o para ele abrir um outro negócio tendo você como sócio. Um PG, treine o líder para enviá-lo. Uma igreja, tenha outro pastor sendo treinado. Sempre tem alguém sendo treinado. Multiplique. É o desafio de hoje. Vamos orar? Senhor, o Senhor se revelou cada vez mais aqui em Lucas 19. O Senhor é o Deus que salva. Foi ao encontro de um homem excluído da sociedade judaica. Corrupto, Senhor. Nós não temos que colocá-lo como vítima. Ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Mas o Senhor foi ao encontro dele, o Senhor foi salvá-lo. Zaqueu. O Senhor também é o Deus que recompensa, porque ser fiel não é só ser puro, é também ser multiplicador. É o que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente multiplicar. O Senhor também é um Deus que traz paz. Porém, tem gente que quer guerra. Insiste em querer guerra com o Senhor. E porque Jerusalém permaneceu dura, isso arrancou lágrimas dos seus olhos, meu Senhor. Ó Jesus, lamentavelmente, a rebeldia é incurável se o Senhor não vier e convencer-nos da nossa rebeldia. Eu peço que essa pessoa que está me assistindo, quem sabe é a primeira vez, e veio aqui até o final, Senhor, leva ela para perto do Senhor, num relacionamento com o Senhor. Muda o coração dela de rebelde a obediente. Que ela seja tocada pelo seu amor. Ó Deus, eu peço que todas essas ovelhas agora possam ter consciência e ação prática a partir de agora de ter sempre um aprendiz. Em tudo. Na família, os filhos. Na empresa, um colega ou um futuro sócio. No PG, um líder de PG. Um pastor, um futuro pastor. Porque tudo nós queremos multiplicar, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós capacitamos todos, nós multiplicamos tudo, Senhor. Que também o Senhor multiplique a justiça e compaixão do reino pela vida dessa sua ovelha. Que sobre o casamento dela, a família dela, reine a paz do Senhor. E sobre os enfermos haja cura. E os oprimidos por demônios sejam libertos. Em o nome de Jesus. Que o nosso Brasil, ó Deus, em o nome de Jesus, recupere. Que as nações recuperem. Que haja paz na Ucrânia. Em o nome de Jesus, entregamos a vida dos missionários que estão enfrentando a situação e estão sendo multiplicadores do Senhor em outros países. Que assim seja. Amém? E amém. Amém? Então, vá multiplicar. Hoje, 130 joinhas, a gente está a caminho. Pedidos de oração, temos orado um a um. Compartilhe com quem você ama. Se inscreva, se é a primeira vez, deixa acionado todas as notificações. Vai se cuidar, vai amar. Vai lá agora, aproveita e dá um beijo nos seus familiares lá, dá um abraço, tá bom? E vai multiplicar. Selecione lá e treine as pessoas, envie-as, multiplique para a glória de Deus, graça e paz.